E aí, estamos terminando o nosso livro, Hábitos Atômicos, da nossa mentoria do M3, do Mais Que Magras. E falta o capítulo 19 e 20, eu vou ler com vocês agora o 19, tá bom? E aí a gente já vai começar outro livro, surprise! Vamos lá, então. A regra de caixinhos dourados, motivação na vida e no trabalho. Em 1955, a Disneylândia tinha acabado de abrir uma filial na Califórnia, quando um garoto de 10 anos pediu um emprego. As leis trabalhistas eram menos rígidas na época e o menino conseguiu uma posição vendendo guias por $50 cada. Em um ano, ele fez a transição para a loja de mágica da Disney, onde aprendeu alguns truques com os funcionários mais antigos. Ele testava piadas, números bem simples com os visitantes e logo descobriu que o que amava não eram as apresentações de mágica, mas as apresentações em geral, e tomou por objetivo se tornar um comediante. Já na adolescência, ele passou a se apresentar em clubes ao redor de Los Angeles. O público era pequeno, a sua apresentação era curta, e ele raramente permanecia no palco por mais de 5 minutos. A maioria das pessoas da plateia estavam muito ocupada bebendo, conversando com os amigos para prestar atenção. Uma noite ele literalmente fez sua apresentação de stand-up para um clube vazio. Não era um trabalho glamuroso, mas não havia dúvida de que ele estava melhorando. Suas primeiras apresentações duravam apenas 2 minutos. No ensino médio, seu material se expandiu para incluir números de 5 minutos. E alguns anos depois, o show durava 10 minutos. Aos 19 anos, ele já fazia semanalmente números de 20 minutos. Ele teve que ler 3 poemas durante o show apenas para conseguir estender a apresentação para atingir o tempo necessário, mas as suas habilidades continuaram a progredir. Ele passou mais uma década experimentando, ajustando, praticando, aceitou um emprego como roteirista de televisão e gradualmente começou a frequentar os talk shows. Em meados da década de 70, conseguiu se tornar um convidado regular dos programas The Tonight Show e Saturday Night Live. Finalmente, depois de quase 15 anos de trabalho, o jovem conquistou a fama. Ele visitava 60 cidades em 63 dias. Depois, 72 cidades em 80 dias. Então, 85 cidades em 90 dias. Um dos shows que fez em Ohio teve um público de 18.695 pessoas. Outros 45 mil ingressos foram vendidos para sua turnê de 3 dias em Nova York. Ele foi lançado ao estrelato, se tornou um dos comediantes mais bem-sucedidos do seu tempo. E o seu nome é Steve Martin. A história de Martin traz uma perspectiva fascinante sobre o que é preciso para manter hábitos em longo prazo. Comédia não é para tímidos. É difícil imaginar uma situação que cause medo nos corações de mais pessoas do que se apresentar sozinho num palco e não conseguir fazer as pessoas rirem. No entanto, Steve Martin enfrentou esse medo todas as semanas da sua vida durante 18 anos. Em suas palavras, 10 anos de aprendizado, 4 de refinamento e 4 de sucesso. Porque algumas pessoas como Martin persistem em seus hábitos, seja fazendo piadas, desenhos animados, tocando violão, enquanto que a maioria de nós luta para permanecer motivada. Como projetamos hábitos que nos mantenham atraídos e não se desgastem? Os cientistas estudam essa questão há muitos anos, embora ainda haja muito a aprender, mas uma das descobertas mais consistentes é que a melhor maneira de manter a motivação e atingir níveis máximos de desejo é trabalhar em tarefas de um nível de dificuldade perto do limite das nossas capacidades. O cérebro humano adora desafio, mas apenas se estiver dentro de uma zona de dificuldade ideal. Se você gosta de tênis e tenta jogar uma partida séria contra um garoto de 4 anos, rapidamente você estará entediado. É muito fácil, você vai ganhar todos os pontos. Por outro lado, se você joga com um tenista profissional, como Federer ou Serena, perderá rapidamente a motivação, porque a partida é difícil demais. Agora considere uma partida contra alguém igual a você, e conforme o jogo vai avançando, você ganha pontos, perde pontos. Tem uma boa chance de ganhar, mas só se você colocar esforço. Seu foco vai aumentar, as distrações vão desaparecer e você se vê totalmente investido na tarefa que tem em mãos. Esse é um desafio de dificuldade no limite da sua capacidade e é um excelente exemplo da regra de caixinhos dourados. A regra de caixinhos dourados afirma que os humanos experimentam a motivação máxima
quando trabalham em tarefas que estão bem no limite das suas habilidades. Não muito difíceis, porém não muito fáceis, na medida. A carreira do comediante de Martin é um excelente exemplo da regra de caixinhos dourados na prática. Cada ano, ele expandiu o tempo de sua apresentação cômica, mas apenas em 1 ou 2 minutos. Ele estava sempre adicionando um material novo, também mantinha algumas piadas que garantiam as risadas, e houve apenas vitórias suficientes para mantê-lo no caminho motivado, e erros suficientes também para mantê-lo trabalhando com afinco para melhora. Quando você está começando um hábito, é importante manter o comportamento o mais fácil possível para que ele continue mesmo quando as condições não são perfeitas. Essa é uma ideia que abordamos quando falamos sobre a terceira lei de mudança de comportamento. Uma vez que o hábito foi estabelecido, é importante continuar avançando a pequenos passos, pequenas melhorias, novos desafios. E isso vai manter você engajado. Se atingir a zona caixinhos dourados, você alcançará um estado de fluxo. Aí tem um gráfico aqui, ó, igual o livro faz, o tempo inteiro ele faz gráficos, tá vendo, ó? Tem um gráfico de estabilidade durante a zona de caixinhos dourados, né? Aí tem o tédio, o fracasso e tem o ápice, né? O estado de fluxo é a experiência de estar na zona do fluxo e totalmente imerso naquela atividade. Os cientistas tentaram quantificar esse sentimento. Eles descobriram que para atingir o estado de fluxo, uma tarefa deve estar aproximadamente 4% além da sua capacidade atual. Na vida real, normalmente não é tão factível quantificar a dificuldade de uma ação dessa maneira, mas a ideia central da regra caixinhos dourados ainda é válida. Trabalhar em desafios de dificuldade perto do limite da sua capacidade, só um pouquinho além. E isso parece crucial para manter a sua motivação. O aperfeiçoamento requer um equilíbrio delicado. Você precisa procurar regularmente por desafios que te levem ao limite, enquanto você continua a progredir o suficiente para te manter motivado. Os comportamentos precisam permanecer novos para que continuem sendo atraentes e satisfatórios. Sem variedade, ficamos entediados. O tédio talvez é o maior vilão na busca de se auto-aperfeiçoar. Como manter o foco diante do tédio ao trabalhar metas? Depois que a minha carreira no beisebol terminou, eu comecei a procurar um novo esporte. Me juntei a uma equipe de levantamento de peso e um dia o treinador de elite visitou nossa academia. Ele havia trabalhado com milhares de atletas durante uma longa carreira, incluindo alguns olímpicos. Eu me apresentei e falamos sobre o processo de aprimoramento. Qual a diferença entre os melhores atletas e todos os outros? Perguntei. O que as pessoas realmente que são bem-sucedidas fazem que os outros não fazem? Ele mencionou alguns fatores já esperados: genética, sorte. Na verdade não é sorte, né? É o imprevisível. E talento. Mas então disse algo que eu não esperava. Em algum momento tudo se resume a quem é capaz de lidar com o tédio de treinar todos os dias fazendo o mesmo levantamento repetidas vezes. Sua resposta me surpreendeu, porque é uma maneira diferente de pensar na ética do trabalho. As pessoas falam sobre ficar empolgado para trabalhar em seus objetivos, quer se trate de negócio, esporte, arte, enfim. Você ouve as pessoas dizerem tudo se resume à paixão. Você realmente tem que querer aquilo. Como resultado, muitos ficam deprimidos quando perdem foco ou perdem a motivação, porque pensam que as pessoas de sucesso têm uma reserva ilimitada de paixão por aquilo. Mas esse treinador estava dizendo para mim que as pessoas bem-sucedidas sentiam a mesma falta de motivação que todos nós sentimos. A diferença é que elas encontravam uma maneira de continuar apesar do tédio. Maestria requer prática. Que frase, gente! Mas quanto mais você pratica alguma coisa, mais chata e rotineira ela vai se tornar. Depois de conquistados os ganhos iniciais e sabermos o que nos espera, nosso interesse começa a desaparecer. Às vezes acontece até rápido demais. Tudo o que você precisa fazer é ir à academia alguns dias seguidos e publicar algumas postagens regulares no seu blog, e que deixar um dia de lado não parecerá nada demais. As coisas estão indo bem, até. É fácil racionalizar tirar um dia de folga, porque você está super bem. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas é o tédio. Ficamos entediados com os hábitos porque eles param de nos proporcionar o prazer. O resultado é esperado. E como nossos hábitos se tornam comuns, começamos a sabotar o progresso em busca de novidades. Talvez seja por isso que acabemos presos em um ciclo interminável, saltando de um treino para o próximo. Sentimos o mínimo declínio na motivação e procuramos uma nova estratégia, mesmo que a anterior ainda esteja funcionando. Como observou Maquiavelli, os homens desejam a novidade de tal maneira que aqueles que estão indo bem
desejam tanto a mudança quanto aqueles que estão indo mal. Talvez seja por isso que muitos dos produtos formadores de hábitos sejam os que fornecem formas contínuas de novidade. Os videogames, junk foods, até a pornografia, cada uma dessas experiências oferece elementos contínuos de surpresa. Em psicologia, isso é conhecido como uma recompensa variável. Máquinas caça-níqueis são o exemplo mais comum. Um jogador consegue um jackpot, não sei se fala assim. Gente, se a Silvana assistir minhas aulas, eu falando inglês, um jackpot de vez em quando, mas não em um intervalo previsível. O ritmo das recompensas vai variar. Essa variação é o que leva ao maior pico de dopamina e recorre à memória, acelera assim a formação de hábitos. Recompensas variáveis não criam uma paixão, isto é, você não pode oferecer uma recompensa em que as pessoas não estão interessadas em um intervalo variável e esperar que mudem de ideia, mas são uma maneira poderosa de amplificar a paixão que já vivemos, porque reduz bastante o tédio. O ponto ideal da paixão ocorre numa divisão de 50-50 entre o sucesso e fracasso. Metade do tempo você consegue o que quer e outra metade não. É preciso ganhar apenas o suficiente para sentir a satisfação e querer bastante, apenas o bastante para sentir o desejo. Esse é um dos benefícios de seguir a regra dos caixinhos dourados. Se você já está interessado em um hábito, trabalhar em desafios de dificuldade só um pouquinho além dos seus limites é uma maneira de manter as coisas interessantes. É claro que nem todos os hábitos têm um componente de recompensa variável, e não gostaríamos que fosse assim. Se o Google fornecesse apenas um resultado de pesquisa útil em determinados momentos, eu mudaria rapidamente para um concorrente. Se a Uber só aceitasse metade das minhas viagens, duvido que eu continuasse a usar o serviço por mais tempo. E se passasse fio dental todos os dias e às vezes ficasse com a boca limpa, acho que deixaria para lá. Sejam as recompensas variáveis ou não, nenhum hábito será interessante para sempre. Em algum momento, todos enfrentamos o mesmo desafio na jornada: o autoaprimoramento. Você tem que se apaixonar, inclusive pelo tédio. Todos nós temos metas que gostaríamos de alcançar e sonhos que gostaríamos de realizar, mas não importa o que você está tentando melhorar. Se só fizer o trabalho quando for conveniente ou empolgante, nunca será consistente o bastante para alcançar resultados notáveis. Posso garantir que se você conseguir começar um hábito e continuar colocando em prática, haverá dias em que terá vontade de desistir. Quando inicia um negócio, haverá dias em que você não vai querer estar lá. Ao frequentar a academia, haverá séries que você talvez não queira fazer. Quando chegar a hora de escrever, haverá dias em que você não quer digitar. Mas insistir quando é irritante, doloroso ou desgastante é o que faz a diferença entre um profissional e um amador. Profissionais cumprem o cronograma, amadores deixam a vida trabalhar no seu caminho. Os profissionais sabem o que é importante para eles e trabalham para atingir suas metas com propósito. E os amadores são desviados pelas curvas das urgências da vida. David Ken, autor e professor de meditação, incentiva seus alunos a evitar serem meditadores de conveniência. Da mesma forma, você que não quer ser atleta, escritor ou qualquer coisa por conveniência. Quando um hábito é realmente importante, você tem que estar disposto a colocá-lo em prática de qualquer modo. Os profissionais agem mesmo quando o momento não é ideal. Eles podem não gostar, mas eles encontram uma maneira de fazer aquilo que tem que ser feito. Houveram muitas séries de exercícios que eu não queria terminar, mas nunca me arrependi de ter cumprido o treino. Montes de artigos que não tinha vontade de escrever, mas nunca me arrependi de publicá-los no prazo. Houve muitos dias em que eu tinha vontade de relaxar, mas eu nunca me arrependi de ter comparecido ao trabalho em algo que fosse importante para mim. A única maneira de você se tornar excelente é ser infinitamente fascinado por fazer a mesma coisa repetidas vezes. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Aí tem o resumo, lembra? Ó, o resumo. A regra de caixinhos dourados. Ela afirma que os seres humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão perto do limite das suas habilidades. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, é o tédio. À medida que os hábitos se tornam rotineiros, tornam-se menos interessantes, menos satisfatórios, e aí vem o tédio. Qualquer um pode trabalhar com afinco quando se sente motivado. É a capacidade de continuar, mesmo quando o trabalho não é tão empolgante, que faz total diferença. Os profissionais cumprem o cronograma, os amadores deixam a vida atrapalhá-los. Acabamos, 19, agora a gente vai pro capítulo 20, último capítulo. Um beijo, até a próxima leitura.